Legal, valendo então. Então é isso aí, pessoal. Boa noite novamente. E hoje vamos falar sobre as expansões analógicas do CLP TS-600, entrada e saída. E além disso, também vamos falar da entrada rápida, a simuladora de encoder, né? Simulador não, a entrada rápida de pulsos, né? Então, tendo dúvida, pode abrir o microfone, pode falar, pode mandar pergunta no chat, que eu vou estar auxiliando aqui o Mikael, que já deve estar aqui na sala. E então vamos lá, turma, para a gente não perder tempo, uma noite chuvosa em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe que hoje choveu bastante, um trânsito pesado aqui em São Paulo, pelo menos na região que nós estamos aqui, nas Nações Unidas. Dá para mim ver o trânsito dos carros aqui ainda tudo parado. Então sejam todos bem-vindos. E Mikael, tá aí na área? Opa, tudo bem? Tudo. Maravilha. Paraná também vem chuva, né, Fabrício? Isso aí, a chuva está subindo. Normalmente começa no sul, vem subindo. Então, Mikael, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá, você com a turma. Quiser compartilhar sua tela, Mikael, quiser compartilhar seus produtos aí, tá contigo. Eu tô aqui no suporte. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Micael, eu faço parte do suporte técnico da Calatec aqui na filial São Paulo e vou estar aí mostrando para vocês um pouquinho, né, sobre os blocos, as configurações ali das entradas rápidas do TS-600 e também um pouco das expansões analógicas. Tá? Então, tendo dúvida, pode mandar aqui no chat, pode abrir o microfone que a gente vai tentando sanar aí na medida do possível, beleza? Vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos iniciar aqui uma rápida apresentação de slides, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Espera aí, eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui. Ah, já Não? sim, eu não tô vendo, mas o Anderson está vendo, então tá valendo. Beleza, então vamos lá. Chegou aqui, e agora tem tela cheia, show. Beleza, então, pessoal, partindo, né, do evento que nós tivemos no dia 15. Foi falado um pouco ali com o Johnny a respeito das entradas rápidas. Nós vamos aqui me esmiuçar um pouquinho mais, né? Falar com um pouquinho mais de tempo a respeito delas. Então, hoje a gente vai ver as entradas rápidas e as expansões analógicas, tá? Primeira coisa, vocês já viram nas 2 semanas anteriores um pouquinho sobre como criar o programa, como criar um eixo. Tivemos ali a mentoria de pulso direção, Modbus, né? Então, ali na árvore à esquerda, a primeira coisa que iremos fazer é criar o nosso eixo referente a encoder, tá? Então, a gente clica ali com o botão direito em Motion Control Axis, pressionamos em Add Axis para adicionar ali um novo eixo, e aí ele vai já atribuir um ID a esse eixo, e a gente precisa configurar o tipo de eixo que vamos estar trabalhando ali nesse ID. A gente, a princípio, tem duas opções, que seria Local Pulse Axis e Local Encoder Axis, né? A gente vai trabalhar com encoder, então selecione ali Local Encoder Axis, e depois a gente seleciona em Input Device o tipo de contador que nós vamos usar. Do C0 ao C3, nós temos contadores rápidos e do C4 ao C7, nós temos contadores normais. Qual que é a diferença dos contadores dentro do software, os contadores normais e os contadores rápidos, quando a gente está aqui configurando o eixo? Os contadores rápidos, nós temos diversas possibilidades de trabalho com ele. A gente pode trabalhar em fase única, fase AB,
fase em quadratura. Já os contadores normais, a gente pode trabalhar apenas em fase única, tá? Eu vou mostrar isso em um slide mais para frente. Então, fizemos isso, basicamente já iniciamos ali a configuração do nosso eixo de encoder, né? Agora, em Transmission Ratio, a gente vai configurar a resolução e o movimento que vai ser gerado a partir dessa resolução, tá? Então, a gente insere ali a resolução do nosso encoder. Eu, por exemplo, estou aqui com um encoder de 1024 pulsos. E na parte de baixo, se a gente não estiver usando um redutor, a gente seleciona ali o quanto de movimento será gerado a partir da quantidade de pulsos inserida em cima. Então, por exemplo, eu posso colocar 1000 pulsos no meu encoder em cima e dizer que esses 1000 pulsos vai gerar 10 milímetros de movimentação na minha mecânica. Se eu estou usando um fuso, passo 10, por exemplo, ali. Eu posso fazer de 1 para 1 e usar a unidade de pulsos, em vez de considerar milímetros também. Eu posso deixar 1000 e 1000. Isso vai de acordo aí com o que cada um achar mais fácil, né? O que cada um achar melhor. E se a gente usar a redução, a gente deve também informar ali as relações, né, do numerador e do denominador do nosso redutor. Clicando ali em Mode Setting, a gente vai para modo de seleção das entradas, modo de contagem, são as configurações mais importantes do nosso eixo de encoder, tá? Então, primeiramente, a gente vai inserir o modo de operação. A gente pode trabalhar como linear ou como rotativo, tá? E a gente vai selecionar também o modo de contagem às entradas de sinal onde o encoder estará ligado. Então, eu posso ter o encoder na minha X0 e X1, na minha X2 e X3, X4, X5 e X7 e X8. Então, é aqui que eu vou selecionar onde é que fisicamente estão ligados os meus canais do encoder. E aqui mais para baixo a gente tem demais funções que podem ser selecionadas ou não de acordo com a aplicação, tá? A gente tem preset, a gente tem o reset, tá? A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente também. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre os tipos de contagem, os modos de contagem, para ficar mais claro, tá? Então a gente pode observar aqui que o modo de contagem de uma fase a B, ele só vai pegar a borda de subida do canal A, tá? Então, a gente já tem uma noção que ali a cada ciclo completo de 360 graus, considerando subida do A, subida do B, descida do A e descida do B, a gente vai ter um pulso. A gente vai ter uma contagem. E mais para baixo a gente pode selecionar se a gente vai usar uma contagem só, duas contagens, que aí pegaria a borda de subida e descida do canal A, ou quatro contagens, né, que a gente costuma chamar de quadratura, que pegaria então as bordas de subida e descida, tanto do canal A quanto do canal B. A gente tem o modo CW e CCW. O CW ele contaria com o canal A, por exemplo, no X0, e o CCW, por exemplo, no X1. Então, quando o X0 for pulsado, ele vai contar crescente. Quando o X1 for pulsado, ele vai contar decrescente, tá? Tem aqui um gráfico que mostra a contagem de pulsos, justamente demonstrando isso, crescente e decrescente. O modo de pulso-direção, você determina qual que vai ser a entrada usada para pulso e qual que vai ser a entrada usada para direção.
Então, você tem também ali o X0 como pulso, sempre captando a borda de subida do canal A ou canal B, que seja. Você só precisa ligar ali corretamente ou no X0 ou no X1. E a direção, enquanto ela estiver ativa, ela vai ser uma contagem crescente. Enquanto ela estiver desativada, vai ser uma contagem decrescente. E também tem o modo de single phase, né? Que é a fase única. Então, toda vez que tiver uma borda de subida ali no X0, no X1, no X2, onde eu colocar ali para ter para receber o meu pulso, eu vou ter um incremento, ok? Aqui a gente tem alguns detalhes sobre aquelas configurações a mais que eu comentei que falaria um pouquinho mais para frente. Então, vamos falar agora. A gente tem aqui ó, o Hardware Reset Enable, que é uma habilitação para reset do encoder, zerar o nosso encoder, né? A gente pode selecionar ali se a gente vai usar uma borda de subida ou uma borda de descida. Tem também um Hardware Reset, reset enable, input terminal. Isso já foi, Hardware Enable, função para bloqueio de contagem. A gente tem a habilitação para preset de valor atribuído ao encoder. Então, eu posso começar com o meu encoder já considerando que ele está lá na posição 10.000, tá? Eu só preciso determinar isso lá no meu bloco de preset e dizer aqui qual terminal que vai mandar essa informação lá para o meu CLP. Vai ser o terminal X10, por exemplo. Quando eu acionar o meu X10, ele vai mandar a informação de preset com aquela quantidade determinada de pulsos lá para o meu encoder. E temos também a habilitação para acionamento de saída em determinada quantidade de pulsos. O que seria isso? Seria como um engate. Então, eu posso deixar ali para que quando o meu encoder ele dê uma volta completa, ele chegue em 1024 pulsos, eu aciono a saída tal. Então, a saída que eu selecionar, uma Y4, por exemplo, ela vai ser ligada quando o meu encoder alcançar a determinada quantidade de pulsos que eu deixar selecionado aqui. Então, isso aí serve como uma função de engate para ligar um servo-on, por exemplo, quando você está trabalhando ali com um servomotor, tá? Aqui são alguns dos principais blocos que a gente tem referente a encoder. Então, os blocos de encoder, eles começam com o ENC, né? Referente já a encoder. Tem o NC Counter, o Reset, Reset Compare, Preset, e a gente tem alguns que são bem interessantes também, que inclusive foi mostrado na live no dia 15, que são os blocos usados para engrenar e desengrenar dois eixos, que seria ali o Gear In e o Gear Out. Então, o que que dá para fazer a partir disso? Eu uso um encoder como mestre e eu determino ali, meu mestre está sendo meu encoder, o meu escravo ele está sendo quem? Está sendo um servomotor, por exemplo. Então, conforme o meu encoder gira, o meu servo também vai girar. Em que relação que ele vai girar? Aí eu coloco aqui no bloco, relação do numerador, relação do denominador, aceleração, desaceleração e tudo mais. Também tem o gear out, que é justamente para desengrenar, desacoplar esses dois eixos, tá? Vamos mostrar isso no exemplo agora. Vamos lá. Deixa eu vir aqui para a minha tela do CLP. Então, aqui, pessoal, eu já criei o meu eixo de encoder, tá?
Estou utilizando aqui single phase no X0, 1024 pulsos, local encoder access, computador C0. E eu estou usando como escravo, no caso, para a gente simular ali o engrenamento, né? Com o gear in, eu estou usando um servomotor, tá ali nas minhas saídas Y0 e Y1, beleza? Deixei aqui as configurações desse eixo também já tudo feitas. E vamos lá demonstrar um pouco. Então aqui, ó, deixa eu ver. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês conseguirem visualizar justamente a movimentação do encoder também. Bom, aqui está então a câmera do meu encoder e aqui está o eixo do meu servomotor. Então, habilitei aqui o execute do meu eixo, o busy já vai para on, significa que o bloco ele já está sendo usado, ele está ocupado. Então, quando eu movimentar aqui o meu encoder, ele vai começar a incrementar ali. E aí, como eu estou usando fase única, quando eu dou uma volta completa, ele chega aos 1024 pulsos. Se eu der mais uma volta, vai chegar ali nos meus 2048. Então, para eu poder pegar a contagem do meu encoder, é muito simples, tá? Eu vou usar basicamente o bloco de contagem do encoder, em que counter, e vou determinar o eixo que está no meu encoder, que já foi criado aqui, beleza? Vamos demonstrar então, vamos fazer aqui ao vivo o reset do encoder, vamos ver se realmente funciona. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Criei o meu bloco, coloco. Qual eixo que eu estou usando? É o eixo do encoder. Posso colocar o nome que eu renomeei, ou eu coloco o ID, tá? Então, fica aí as duas opções quando você for colocar nos blocos. Encoder. Beleza? E aqui, em Mode Setting, eu coloco o reset. Ele vai ser habilitado por quem? Eu coloquei um botão na minha entrada X3. X1, X2, X3. Isso. Na minha X3 eu tenho um botão de reset. Então vamos ver se dá para fazer tanto por bloco quanto por uma entrada já pré-determinada, tá? São duas opções. Vamos descarregar esse programa. Estou abaixando a tela aqui porque tem uma barra de ferramentas do Zoom aqui que acaba atrapalhando de clicar em cima, tá? Então, vamos lá. Beleza, habilitei. Vou mover um pouco. Vamos ver o que acontece se eu habilitar o bloco de reset. Opa, zerou a minha posição.
Então, o bloco de reset, ele sempre vai zerar a minha posição. Então, eu posso fazer uma lógica aqui. O que que seria? Quando a minha posição for maior ou igual a 1024, eu vou zerar o meu encoder automaticamente. Então, vamos fazer dessa forma, e aí fica mais interessante. E aqui uma variável para nossa posição no bloco. Então, eu vou fazer um comparador maior ou igual. Quando a minha posição for maior ou igual a 1024, eu vou setar meu M20. E quando o meu bloco de encoder ele realizar ali o reset, eu vou resetar, tá? Cria aqui uma variável chamada reseta. E vai resetar o nosso M20. Beleza, vamos testar? Compilando o nosso programa. Vamos aguardar, download. Beleza, então vamos ver se funciona. Vamos chegar a 1024. Bacana, Opa, só está vendo a sua tela, é isso mesmo, né? a minha tela do software, né? Só isso, tá certo, né? Isso mesmo. Então perceba que quando a minha posição ela chega ali em 1024 pulsos, ele atende ali a condição que eu criei e já dá um reset. Então é muito útil aí para quem precisa ali sempre zerar o encoder para pegar sempre uma posição específica ou sempre realizar alguma função específica em determinada quantidade de pulsos, dá para trabalhar dessa forma, tá? Vamos ver também agora se ele vai resetar com aquela entrada que a gente determinou, que era a nossa entrada X3. Eu estou com o botão ligado aqui, vamos ver se resetou com o meu X3, tá? Então, coloco ali, posição 726, vou pressionar o X3 e ele zerou. Então, temos duas opções aí para zerar o nosso encoder. Ou bloco de reset, ou configurando na própria wizard aqui do eixo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Se não, vamos prosseguir. Vou mostrar aqui para vocês agora os blocos de engrenamento, né? Que seria aqui o Gear In e o Gear Out. Aqueles blocos que eu mostrei na apresentação de slides. Então, aqui, eu já deixei o MC Power pronto para o meu servo motor. E o Gear In, já deixei ele configurado, dizendo aqui que o meu mestre é o encoder, que é o ID1, e o meu escravo
é o meu servo motor. Deixei a relação de 1 para 1, deixei a aceleração, desaceleração padrão e vamos ver se realmente ele engrena, tá? Vamos mostrar a câmera agora. Tirar isso. Beleza? Então, estou aqui com o meu encoder, ele está girando e o meu servo está aqui parado. Vamos engrenar, vamos ver se funciona. Ele deu um erro porque... Vamos ver. Hum, Ele deu um erro, então vamos descarregar aqui novamente. Vamos ver se dá certo. Beleza. Está com isso aqui habilitado. Beleza? Eu tenho que estar com o meu bloco de contagem habilitado. É ao vivo, então a gente vai descobrindo algumas coisas aqui até juntos. Eu tenho que estar com o meu bloco de contagem habilitado. Tá aqui com o busy ocupado, ligado. E aí sim eu posso engrenar o meu encoder a um eixo externo, tá? Então agora eu vou girar aqui o meu encoder. Percebam que o servo motor está acompanhando, tá? Então, conforme eu giro aqui, o meu servo acompanha. E aí ele obedece aquela aceleração, desaceleração que eu deixei ali e tudo mais. Se eu aumentar aqueles valores de aceleração e desaceleração, vai ficar praticamente instantâneo, vai ficar movimentação quase que casada, beleza? E agora vamos desengrenar. Ele ainda está engrenado aqui, mesmo eu desligando ali o meu M11, porque eu não ativei o bloco de Gear Out. No momento que eu ativo o bloco de Gear Out, eu movo aqui o encoder, mas não há mais a movimentação do servo motor, que já está desacoplado. Beleza, pessoal? Da parte de encoder, acho que esses são os principais recursos que a gente tem para passar. Bem rápido para a gente poder falar um pouquinho mais ali nas analógicas. Se houver alguma dúvida específica, alguma aplicação que vocês queiram compartilhar aí, a gente está disposto aí a ouvir e a sanar aí as dúvidas, ok? Micael, parabéns aí pela apresentação, estou vendo aqui. Tira até uma, só para você reforçar, você estava comentando conosco que você ajusta a rampa durante o sincronismo. Uhum. Bacana isso, né? Então você não entra na velocidade cruzeiro do encoder, você pode, a hora que você engata, você entrar rampando, com uma rampagem, né? Sim, sempre importante ter uma rampa ali. E a hora que você sai também, você sai na rampagem, né? Você soltou o encoder e você vai começar a desacelerar. E você começa a acelerar para pegar a velocidade cruzeiro do encoder, né? Exatamente, ele não vai Isso instantâneo. Isso é legal que protege a mecânica, né? Aqueles alavancos que às vezes eu já presenciei isso muitas vezes na prática, que quando não tinha esses recursos de rampagem, né? Era só um sincronismo que entrava na velocidade que você, cruzeiro que estava em encoder, né? Bem bacana esse recurso aí. Parabéns, agora é bom ver o quê? As analógicas. Vamos ver as analógicas agora. Turma, vocês estão quietos aí, ninguém colocou pergunta. Tá muito fácil para o Mikael, turma. Vamos deixar assim facinho para ele. Façam perguntas aí. Vai Na, contigo, meu ve- irmão, é com você. na verdade, Vicente, boa noite.
Boa Boa noite. noite. É o Marcos aqui. Eu ia fazer uma pergunta quando o Edson começou a falar, né? Eu tenho uma aplicação para essa lógica de encoder, Uhum, que eu tenho um servo que eu vou fazer pulso e direção. Então, o mesmo pulso que quantidade de pulso que dá no encoder vai dar no servo, teoricamente, né? Isso aí no mundo perfeito. certo. Que assim é uma parte da máquina, na frente é impressão. Então ele dá uma quantidade vai 10 mil pulsos cada impressão. Uhum, Atrás é onde puxa o papel. Daria 10 mil pulsos para dar o mesmo tanto de papel. Só que geralmente eu tenho que esticar esse papel. Então eu vou ter 10 mil pulsos na impressão e, sei lá, 950 no servo do papel, entendeu? Tem entendi. como fazer um offset nesse, por exemplo, eu faço um para um. Só que aí, no meio da produção, eu tenho um offset. Chegou 10 mil pulsos de encoder, só que eu quero enviar 950. Depois, na próxima rotação, 955, sabe? Eu tenho um sensor que ele está sempre zerando o encoder, comparando. Ah, chegou quantos pulsos? Não sei se foi bem, muito complicado, né? A Entendi. explicação. Eu acho que isso seria mais relacionado a ECAM, tá? Mas tem um bloco de preset que a gente pode analisar se ele responde dessa forma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu criar o bloco aqui e a gente já testa na hora, tá? Tá, o rapaz aí perguntou se tinha alguma coisa a ver com diâmetro. Eu vou explicar a aplicação na prática. São bobinas de volante depósito de autoatendimento, elas são impressas em outra máquina. Aí, por exemplo, 24 polegadas. Aí depois vai para uma outra máquina fazer o fechamento. Chega entre bobina, já está impresso. Só que assim, a tensão do papel, o papel ele tem uma elasticidade. Eles Hum, geralmente eles fazem, a gente chama menor, não fica 24 polegadas impresso, fica 23.990, sabe assim, fica quase isso. E aí na outra máquina, os processos são tudo 24. Só que o que vai esticar e soltar o papel, ele vai estar sempre vendo uma marca e compensando para sincronizar com a máquina. Eu acho que isso aí vai dar um trabalhinho. Até eu já falei com o suporte, vou passar essa aplicação para o suporte. É mais para ter uma ideia do offset, como seria na parte do encoder. E corta sempre na mesma medida, é isso? Teoricamente, é a mesma medida, porque são alguns bancos, alguns clientes. Daí tem banco que tem envelope de 8 polegadas, outros que são múltiplos, né? Uns tem de Uhum, 8,5. Só que isso aí você vai entrar com uma bobina, você vai fazer um monte de 8 polegadas. Você vai lá e configura na tela, olha, agora eu entrei com 8 polegadas. Aí a mecânica para frente, da onde não puxa o papel, aqui que corta, aqui entra cola, ela vai rodar em 8 polegadas o tempo todo. uhum, E aí tem um encoder que está mandando pulso lá, sei lá, 1.000 pulsos a cada 8 polegadas. Se o papel tivesse perfeito, o motor que puxa o papel, que solta e puxa, ele ia também dar 1.000 pulsos a cada 8 polegadas. Só que o papel sim, não vem perfeito, ou a impressão. Ele vem um pouco maior, um pouco menor. Daí tem um sensor que ele fala, ó, rodou 8 mecânica da frente. Chegou o sinal do sensor? Ah, não chegou. Aumenta a frequência, diminui a frequência dos pulsos. Entendeu? sim. É uma Esse offset, compensação, né? sim. Isso, é uma compensação, mas é uma compensação dinâmica, né? Porque é em alta velocidade, isso aí. O tempo todo ele vai ter que estar comparando essa marca e corrigindo a frequência, né? Essa compensação, né, na verdade. Deixa eu ver se dá mandar aqui.
Ó, Marcos, né? Isso. Marcos, nos blocos de encoder para offset em si, a gente não tem, tá? A gente teria offset somente no ECAM mesmo. Então, para encoder, a gente não vai ter um bloco de offset. Mas o que, de repente, dá para fazer? A cada volta, você pega ali, você tem um sensor de marca, você consegue determinar, mandar uma posição específica para o seu encoder, ou seja, não vai completar 1.000 pulsos e 1.000 pulsos no server. Vai ser 990 pulsos no meu encoder para 1.000 pulsos no server. Então, eu consigo adiantar ou atrasar o meu encoder aqui no preset. Então, o que que acontece? Movo aqui um valor específico para o meu preset, 50 pulsos, por exemplo, e com o bloco preset acionado, quando meu sensor reconheceu que teve lá um desvio, saiu fora, há necessidade de uma certa correção, um offset, ele aciona esse preset e o meu encoder, em vez de considerar que ele vai pegar do 0 ao 1.000, ele vai pegar do 50 ao 1.000. Então, eu já tenho ali um offset de 50, né? Então, ele iria de 0 a 950, digamos assim. Com os blocos de encoder, acredito que seja nesse sentido aí que dê para tentar trabalhar uma lógica, tá? Com correção precisa mesmo, o ideal é partir para ECAM. Inclusive, a gente tem ECAM no TS-600, tá? Mas o ECAN eu teria que. Não dá para trabalhar com pulso de direção, né? Dá também. Ou pulso direção ou EtherCAT. Você tem ali o seu encoder como eixo mestre e o ECAM fica no seu CLP, enviando pulso direção para o seu servo motor. E toda a lógica, toda a conta de correção, tudo é feito dentro do seu CLP e manda ali o comando de pulso e direção para o seu servo motor. A gente Tá, geralmente recomenda a EtherCAT, mas é possível sim com pulso de direção. e esse CLP que a gente adquiriu, ele tem essa. Ele consegue fazer essa lógica do ECAN? Consegue. Ele tem o ECAM embutido. Eu estou aqui com o TS-621. Ah, Aqui, beleza. ó. Bom, isso aí eu Eletrônica ECAM. vou afinar com o suporte depois. Vou precisar de uma aula particular. Beleza, Mas, chama a gente aí que a gente dá beleza. um auxílio sim. E a aplicação já está. Mas obrigado pela explicação. Nada. Vamos lá, então, para a parte analógica. Voltar aqui a apresentação. Beleza? Então, vamos falar aqui, pessoal, é, sobre as expansões, tá? Primeiramente, uma grande vantagem das expansões da INVT é a fácil identificação. Então, todas elas têm ali uma cor, no frontal delas. A gente tem o azul para entradas digitais, um azul mais claro para saídas digitais, o rosa para entradas analógicas e o laranja para saídas analógicas, tá? A forma de instalar elas é muito fácil. A gente vai acoplar a CPU e deslizar ela. Então, é como se fosse um cartucho mesmo. E você tem essa facilidade de remover os bornes dela. Por exemplo, liguei errado, queimou a minha expansão.
não preciso refazer 16 conexões de I/Os. Eu posso apenas remover esses bornes, instalei a outra expansão e coloco os bornes novamente ali com todas as minhas ligações preservadas, ok? Então, para a gente configurar as expansões, também ali na árvore à esquerda, a gente vai clicar com o botão direito, depois a gente clica em Open. Percebam que ele tem aqui uma numeração ao lado da imagem ali do CLP, a ilustração do CLP, ele tem uma numeração de 1 a 15. Ele vai até mais, né? Mas na foto aqui ele está de 1 a 15. E tem um tracejado. A gente usa o tracejado para selecionar a posição da expansão. Então, se eu coloco uma expansão analógica de entrada à direita da minha CPU e uma expansão de saída após ela, eu tenho que selecionar certinho qual é qual ali no meu wizard de configurações, tá? No lado direito, a gente tem a lista com todas as opções de expansão, seja entrada analógica, saída, as digitais, expansões de temperatura, célula de carga, beleza? A gente clica 2 vezes na expansão e ela vai aparecer aqui no local tracejado que já está selecionado. Beleza, já adicionei ali as minhas expansões. Uma de 16 saídas digitais, uma de 4 entradas analógicas e uma de PT100. Como é que eu faço agora para configurar essas expansões? Eu preciso que o meu CLP, a minha CPU, ela tem ali uma variável, um registrador, para eu mandar as informações para a saída analógica ou para que eu receba na minha entrada analógica uma informação. Então, o que que eu faço? Eu clico 2 vezes na tabela abaixo ou em cima da própria expansão, ali na minha wizard, e ele vai abrir para mim todas essas configurações aqui da analógica. Então, eu seleciono aqui o meu nível de tensão, se é de 0 a 5 a 10, de -5 a 5, se eu vou trabalhar com corrente e etc, tá? A gente seleciona se a gente está trabalhando ali se a gente for usar a temperatura, por exemplo, a expansão de PT100, a gente vai trabalhar com graus Celsius, com Fahrenheit, filtro, offset de temperatura. Se o nosso sensor ele é de 2 ou 3 fios, beleza? E a parte de endereçamento é feito através daquele I/O mapping que tem ali em cima. Então, a gente tem parameter setting e I/O map. A gente clica no I/O mapping e ali a gente pode definir quais são os registradores ou as variáveis que a gente vai usar para ter o controle ali dentro do nosso programa. Então, percebam que ali eu coloquei no canal 0 o D0, no canal 1 o D2, no canal 2 o D4 e no canal 3 o D6. Beleza? Então, vamos lá para mostrar na prática o que eu fiz aqui relacionado a expansões. Deixa eu ver se aqui não dá. Então, aqui, pessoal, eu fiz basicamente um P&D usando uma expansão de saída analógica e uma expansão de entrada analógica. O que que eu estou fazendo? Eu estou jogando o valor ali no meu set point do P&D. Joga ali um valor de 10.000, por exemplo. Legal. Ele vai carregar, o meu bloco de P&D vai fazer todo o cálculo referente ao ganho que eu determinei lá em cima, referente aos tempos que eu deixei lá em cima também, e ele vai mover para minha entrada analógica
o valor que eu joguei na minha saída analógica. Eu mostrando na prática vai ser mais fácil de entender. Eu acho que ficou um pouquinho confuso até para mim mesmo explicando. Vamos lá. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei as duas expansões, estou usando uma analógica de saída e uma analógica de entrada. Deixei as duas de 0 a 10, tá? E no IO Mapping, eu criei aqui algumas variáveis. Então, coloquei como out ch0, 1, 2 e 3 para a minha expansão de saída e in para a minha expansão de entradas. O que que acontece aqui? No próprio help do nosso CLP, a gente tem ali a forma certinha de como montar toda a estrutura do P&D. Então, a gente monta aqui o KP, o tempo integrativo, o tempo derivativo, o ganho derivativo e tudo mais, tempo de subida. A gente consegue limitar qual vai ser o máximo da minha variável, qual vai ser o mínimo da minha variável. E aqui a gente, no bloco, a gente seleciona qual que vai ser o nosso set point. Eu quero chegar em quanto? A gente viu na nossa configuração analógica, que a gente está trabalhando de 0 a 20 mil, ou seja, 0 são 0 volts, 0 é 0 volts, e 20 mil são 10 volts. Então, eu quero chegar a 5 volts. Então, aqui no meu D20, eu seleciono que eu quero 10 mil, metade, né? Aqui eu já deixei um valor mais ou menos sintonizado, tá? Então, ele está fazendo ali o controle desse sistema, uma velocidade interessante, sem oscilar. Eu movo aqui todos os valores, movi, desligo. Deixei o meu limite para 20 mil, então ele vai chegar. Agora, quando eu ligar o meu bloco de P&D, a minha lógica vai fazer com que, o resultado operante, ele envie para a minha entrada analógica valores de tensão até chegar nesse 10 mil, que representa 5 volts. Então, vamos ver se está funcionando. Beleza, ele está subindo, está subindo, está subindo. E ele vai estabilizar ali nos 10 mil, que são os meus 5 volts reais, tá? Beleza, beleza, tá chegando e vai chegar. Chegou nos meus 10 mil. De mesmo modo, se eu abaixar isso aqui, estou com um bloco ainda acionado, vou baixar isso aqui para 5 mil, ele já vai fazer a correção automaticamente, ele já vai buscar aquele set point, tá? Então, percebam que eu tenho aqui um controle de variável analógica, seria usado ali em válvulas, tá? E também eu tenho um, um PWM, que eu posso usar também para controle de velocidade de motores, de servomotores e afins, ok? Então, aqui eu estou usando e demonstrando as duas analógicas ao mesmo tempo, tanto a de entrada quanto a de saída. O que eu estou fazendo aqui? O meu D52, ele vai jogar algum valor ali. Só de eu colocar o meu set point e fazer as configurações aqui de sintonia do meu PID, quando eu acionar esse bloco, ele já vai jogar alguma coisa na minha saída aqui do PID. Então, essa minha saída, que é o D52, eu estou convertendo para inteiro, que é o tipo de dado que as minhas expansões analógicas aceitam, tipo inteiro. Eu estou jogando esse valor para a minha saída
e eu estou movendo da minha saída para a minha entrada analógica. E da minha entrada analógica, eu estou convertendo em float novamente para vir aqui para o meu present value, né? Para a gente poder ali ter a leitura em tempo real, a leitura ao vivo. Então, tá bem simplesinho aqui esse exemplo, mas demonstra ali o PID funcionando bonitinho, tá? Vamos diminuir aqui esse tempo integrativo, e a gente vai ver que ele vai alcançar aquele valor mais rápido, né? 2, deixar aqui agora com 10.000. Ó, perceba que ele já chegou. Já chegou no meu set point. Foi muito mais rápido do que a primeira vez. E aí eu posso mexer aqui nos valores de ganho, nos tempos, no ganho derivativo, nos meus limites. Vamos ver se os limites estão funcionando mesmo. Vou deixar aqui o meu limite positivo em 15.000. Vamos ver. Foi para 15.000. E eu vou deixar meu set point em 20.000, que seria 10 volts. Ou seja, eu quero 10 volts, mas o meu limite diz que eu só posso chegar ali no 7,5. Vamos ver se realmente ele vai obedecer o limite. Foi carregando e parou ali nos 15.000, tá? Então, tá funcionando. Bem simples, mas bastante funcional aí o exemplo. E trabalhando aqui com as expansões analógicas. Se eu quiser mover um valor diretamente, não vou trabalhar com P&D, eu quero mover manualmente mesmo. Vou colocar lá uma variável na minha IHM, vou colocar um display lá, e lá eu quero inserir o quanto que eu preciso de tensão na minha saída analógica. Consigo fazer? Consegue. Vamos fazer aqui um move, colocar um registrador qualquer para minha saída do canal 1. Descarrego aqui. Fazendo download, compilando. Beleza. Então, agora, no meu canal 1, eu coloco lá na minha HM o meu D1000 em um display qualquer e coloco o valor lá. Ah, eu quero 10 volts. Coloco 20.000. Já moveu ali os 20.000 para o meu canal 1, já tenho 10 volts ali. É claro, como é HM, eu consigo fazer ali a conversão, deixar com um range de porcentagem, em vez de 0 a 20.000. Consigo também no próprio CLP, através de function blocks, consigo criar aqui um bloco que faça essa conversão para mim e facilita bastante dessa forma. E quanto à leitura das entradas analógicas, se eu for fazer individualmente, é tranquilo de fazer? De mesmo modo, é bastante tranquilo. Eu quero ler, por exemplo, eu já estou lendo, na verdade, a minha entrada analógica aqui, né? Mas vamos fazer aqui uma simulação. Eu quero ler a minha entrada analógica do canal 1. Então, eu vou mover entrada analógica, canal 0, perdão, canal 0. Só que eu quero esse valor, eu quero na minha HM. Então, eu jogo novamente em um registro qualquer, faço download. E pronto. Toda vez que tiver uma alteração aqui na minha entrada analógica,
na minha IHM, o meu display também vai me informar essa alteração. Então, quer ver? Vamos alterar aqui. Vamos deixar com 10.000. Estava com 15.000, né? Ó, ele vai alterar até chegar nos 10.000 aqui. Ele vai alterando em tempo real mesmo. Então, a parte de analógicas é basicamente isso que eu tinha para passar. Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Vamos chat aqui. Alguém quer comentar alguma aplicação aí usando analógicas? Algum exemplo? Alguma dor de cabeça que já teve usando aí? Parabéns, Michael. Você mostrou que é bem simples analógica, né? Na configuração também do TS, que aliás é um CLP que surpreende, né? Tem o ECAN, tem uma configuração fácil, um help fácil, né? Bem amigável nesse sentido. Vamos ver os nossos colegas, nossos amigos aí que estão assistindo, se tem mais alguma pergunta. E quanto ao conteúdo proposto hoje, tem mais algum conteúdo ou já encerramos a proposta de hoje, técnica? Por hoje encerramos. Da minha parte era isso e seria mais um tempo para tirar dúvidas aí se o pessoal ainda restasse alguma dúvida, né? Maravilha. Turma, alguém tiver uma dúvida, pode abrir o microfone e comentar aí, senão a Ô, gente vai estar Mikael, encerrando. Vamos lá. Oi, boa noite. boa noite. As expansões, elas são encaixadas só de um lado, tanto as digitais como a analógica, entrada, saída? Isso mesmo, todas são à direita da CPU, tá? Ah, tá, porque tem algumas expansões alguns LPs que de um lado é entrada, do outro lado é saída, ou não se recorda se é entrada e saída ou se é analógica e digital diferencia, né? Isso, não, aqui tanto faz, entrada, saída analógica, digital, temperatura vão ser todas à direita. O que que teremos à esquerda, mas não é nem tanto à esquerda assim. Se eu quiser colocar um cartão de CanOpen, por exemplo, ele virá aqui, ó, à esquerda da minha CPU, mas não seria exatamente à esquerda, né? Centralizado à esquerda. Ah, tá. Mas Essa plaquinha que ela sai aqui entre frente e exatamente. esquerda é expansão de comunicação, seria. Isso, eu consigo colocar aqui um cartão de CanOpen e 232 e outros Vocês, também. vocês ainda não têm expansão para célula de carga, né? Eu entrei em contato com o suporte esses dias, acho que ainda não tem, né, para célula de carga, né? A de célula de carga chegou, Gilson? A de célula de carga nós temos importação, tá? Nós temos a feira FISPAL, o que vai ocorrer acho que dia 20, né? Então está previsto para a gente fazer o lançamento dessas células de carga durante a FISPAL, que já vai estar disponível para venda. Boa. Então, no mais tardar aí, no fim do mês, a gente já vai ter aí disponível as expansões de célula de carga já para os nossos clientes, sim. Legal. A gente tem bastante projeto que envolve controle de peso, né? Sim, Bastante bastante máquina, aplicação. principalmente máquina de pacotar aqui. A indústria que eu trabalho tem bastante, então estão querendo fazer uma modernização nas checadoras de peso. Tá certo, tá certo. Quando chegar, conte conosco aí com o nosso suporte. Por enquanto não tem dúvida, mas em breve haverá. Boa. Tendo dúvidas, só nos acionar. É assim mesmo, as dúvidas aparecem mais quando a gente vai mexer, né? Começa a mexer aí, parece. Bom, pessoal, então
Sem mais perguntas, quero agradecer profundamente o Mikael, que mandou bem, né, turma? Palmas para o Mikael, mandou muito bem, parabéns, mostrou que tem conhecimento, mostrou que é um jovenzinho, bem jovem, de idade, Mikael, mas um profissional aí que se dedica bastante, ele faz bastante projetos conosco aqui também, e um excelente técnico no nosso suporte aí. Parabéns, Mikael, e parabéns aí a todos os nossos colegas, amigos que estiveram presentes nessa quinta-feira. E quinta-feira que vem tem mais, tá? Nós temos mais um bate-papo aqui de mais 1 hora e meia de bate-papo de suporte técnico. Então, conte conosco. Você que já é cliente Caratec, você que é integrador nosso aí, sabe que pode contar com o nosso time, estamos sempre à disposição. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite, tchau, tchau.